Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias. 1 Pedro 3, 8. Nós leremos até o versículo 15, tá bom? 1 Pedro 3, de 8 a 15. Diz assim a palavra de Deus: Quanto ao mais, tenham todos o mesmo modo de pensar, sejam compassivos, amem-se fraternalmente, sejam misericordiosos e humildes. Não paguem mal com mal, nem insulto com insulto, ao contrário, bendigam, pois vocês sabem que para isso foram chamados e assim receberão bênção por herança. Pois quem quiser amar a vida e ver dias felizes, guarde a sua língua do mal e os seus lábios de proferir mentiras. Afaste-se do mal e faça o bem, busque a paz com perseverança, porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos estão atentos à sua oração, mas o rosto do Senhor volta-se contra os que praticam o mal. Quem há de maltratá-los, se vocês forem zelosos na prática do bem? Todavia, mesmo que venham a sofrer porque praticam a justiça, vocês serão bem-aventurados. Não temam aquilo que eles temem, não fiquem amedrontados. Antes, santifiquem Cristo como Senhor no seu coração, e sejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que pedir a razão da esperança que há em vocês. O apóstolo Pedro escreve essa carta para as pessoas da dispersão. E ele trata aqui de temas muito pesados, muito difíceis. Nos últimos domingos falamos sobre alguns desses temas. E alguns dos irmãos, inclusive, vieram com dúvidas, o que é muito bom. Porque, de fato, o que o apóstolo Pedro fala aqui não é algo fácil da gente viver, meus queridos. Não é algo fácil. Mas enquanto eu falo aqui para os irmãos sobre esse texto, eu quero que vocês tenham em mente quem eram os leitores originais dessa carta. E ainda que haja uma discussão sobre as reais condições sociais deles, é certo que estes eram considerados estrangeiros, gente que não se encontrava no mundo, porque viviam entre os gentios com uma forma de viver mais próxima do judaísmo, mas com gentios que se converteram ao cristianismo e vários conflitos nisso. E também gente que sofria perseguição, gente que estava sob governos e situações de injustiça. Não se esqueçam disso, porque é para estes que essa carta foi originalmente escrita. O que faz com que esses textos sejam ainda mais difíceis, porque é fácil a gente falar para quem não sofre que ele precisa se compadecer, e compadecer é padecer junto, compadecer é ter compaixão, e paixão não é aquele amor que você tem, não, paixão é sofrimento. Compaixão é sofrer junto. É fácil chegar para alguém que não sofre e falar: você precisa sentir as dores do outro. Não só sentir como uma empatia, mas participar como compaixão. Você precisa se compadecer. Mas quando você vem para alguém que já sofre, que já tem paixão, sofrimento, e fala: você precisa sofrer junto, você precisa de compaixão, é muito mais difícil. Chegar para alguém assim e falar: olha, não se vingue a si mesmo, não devolva na mesma moeda, não levante violência contra quem traz violência, não desfira calúnias contra quem lança calúnias, não levante a mão contra quem te levanta a mão, não roube quem te rouba, ou coisas do tipo. É algo contracultural, hoje como era na época.
É tanto hoje como era naquela época. E por que nós não devemos fazer isso, meus irmãos? Por que Pedro está falando nisso? E se a gente compreender o que é que ele está falando, eu acho que a nossa visão da vida inteira mudará. A nossa visão da vida inteira mudará. Porque quando nós nos valemos da vingança, quando nós nos valemos das mesmas armas do mundo, nós estamos aceitando a regra do jogo. Nós estamos aceitando o campeonato que está sendo disputado. Quando nós fazemos isso, nós estamos dizendo: de fato, tem como vencer nessa vida. E a forma de vencer nessa vida é exatamente essa que eles estão fazendo. Então a gente tem que fazer igual. É isso que a gente está dizendo. Certo? Quando você devolve na mesma moeda, você está dizendo isso. Você está fazendo essa afirmação. Quem vence? Quem for mais forte. Quem vence? Quem for mais violento. Quem vence? Quem conseguir mover mais o poder de maneira que consiga, de alguma forma, fazer valer a sua vontade contra a vontade do outro. Mas Pedro diz que não é assim. E ele diz que, na verdade, quem vence é o que sofre. Ele diz que, na verdade, quem sai com a verdadeira coroa da qual ele falou antes é o que sofre, é o que tem paixão, sofrimento, e compaixão, sofrendo junto. E a gente só pode viver isso, e a gente só pode viver dessa maneira, se a gente reconhecer que a regra do mundo não é a regra correta. Que a ideia de que quem vence é quem tem mais poder, quem vence é quem tem mais força, quem consegue dominar os meios de violência, quem consegue dominar a riqueza, quem consegue dominar essas coisas. Quando a gente percebe que não é isso que a palavra de Deus nos oferece, a gente muda a maneira de enxergar o mundo. E o que Pedro fala é que sofrer num mundo de injustiça é, na verdade, um exercício de esperança. Não é muito surpreendente isso, gente? Sofrer nesse mundo é um exercício de esperança. Você pode ler isso e falar: Pedro está maluco. Pedro está maluco. O sofrimento me traz desespero, não me traz esperança. Como é que o sofrimento me traz esperança? Da onde Pedro tirou isso? Que experiência de vida ele viveu para dizer isso? E vou dizer para você, nessa altura do campeonato, ele não tinha nenhum motivo para falar isso, a não ser tudo que ele viu e ouviu do seu mestre, Jesus Cristo. Porque foi Jesus que sofreu, e que ao sofrer, trouxe um testemunho da esperança, que é radical, revolucionário. Meus irmãos, para um pouquinho para pensar, agora que a gente celebrou a morte de Cristo, vamos pensar um pouquinho na ressurreição de Jesus. Você já se viu numa realidade de morte, na morte de alguém que você ama, ou de alguma tragédia que às vezes nem é alguém muito próximo, mas que trouxe muita tristeza, e que te fez pensar que seria tão bom se tudo aquilo fosse um sonho? Seria tão bom se aquilo não tivesse acontecido. Aquela vontade de despertar, porque aquela pessoa não está mais lá. E porque você já teve pesadelos assim, e você queria muito que aquela realidade fosse um pesadelo, mas ela não é. Pensa um pouquinho no alívio que você tem quando você sonha com isso e acorda. Não é? Um alívio. Quando eu namorava a minha atual esposa, que é a primeira e única, viu? Não vem com essa. Vou te expor aqui, Nath. Um dia eu acordei com meu celular tocando. Na época que eu deixava meu celular com toque ainda, né? Agora ele fica tudo no silencioso, né? Acordei com o celular tocando, correndo para pegar, para atender e tal. Eu namorava, não estava casado, estava morando na casa dos meus pais.
Atendi, eu ouço uma voz do outro lado assim. Já tinha olhado, tinha visto o número, falei, meu Deus, aconteceu alguma coisa. O que foi que aconteceu? Eu comecei a ficar desesperado. Calma, respira, eu não estou entendendo nada, respira. Aí a minha namorada respirou. Olha como ela está vermelha, gente. Ela respirou e falou assim, que bom ouvir sua voz. Eu falei, que foi? Ela, eu sonhei que você tinha morrido e me deu um desespero. Pode fazer, vai. Você já deve ter tido algum sonho dessa maneira. E quando acorda é um alívio, que bom ouvir sua voz, que bom te ver aqui. Gente, que coisa horrível, que sentimento ruim. Ainda bem que eu acordei. E aí quando acontece algo dessa maneira, de fato, você quer acordar, mas você não acorda. Agora imagina você viver essa realidade, você nunca acordar dela, mas o surpreendente acontecer, e a pessoa que você ama ressuscita. Essa é a surpresa de Deus. Então quando Pedro fala que sofrer é demonstrar esperança no mundo, é porque ele viu aquele que sofreu renovando a esperança, porque ele surpreendeu a todo mundo, entendeu? Ele viu que Jesus morrer não foi uma pegadinha, Jesus sumiu, todo mundo desesperado, mas depois ele aparece e fala, isso aqui foi só para mostrar para vocês, para fazer um teste, se vocês de fato se importam comigo. Não, ele de fato morreu e ressuscitou. E aí quando ele ressuscitou, todos os apóstolos não vão dizer assim, glória a Deus porque Jesus ressuscitou, glória a Deus porque a morte não foi o fim. Eles vão dizer, glória a Deus porque Jesus morreu e ressuscitou, porque ele tendo morrido, a sua ressurreição significa esperança. Não foi uma pegadinha, não foi um pesadelo, foi uma realidade. Da mesma maneira que a morte de Jesus foi realidade, a sua ressurreição foi realidade. Então Pedro se volta para pessoas que sofrem e dizem, não tenham medo, porque eu vi aquele perseguido de maneira injusta morrer, e ele ressuscitou. E aí eu entendi o que ele me disse antes de morrer. E o que ele me disse? Bem-aventurados quando vocês forem perseguidos por causa da justiça, porque de vocês é o reino de Deus. Porque a perseguição de Jesus não acabou no fim, ela reverteu-se em esperança da ressurreição. Então a nossa perseguição é da mesma maneira, meus queridos. Então é por isso que Pedro escreve para a gente perseguida e não tem vergonha nenhuma de dizer, não se vinguem. O povo já pronto para pegar um soldado romano pelo pescoço. Pedro fala, já caminhei esse caminho, dei uma espadada no cara, eu acertei a orelha porque eu não sou bom de espada, eu queria mesmo era rachar o cano dele. E fui ensinado que quem vive pela espada morre. Não adianta, meus queridos, não vive pela espada, não se vinga você mesmo. Sofrer nesse mundo, queridos, é um exercício de esperança. Se sofremos com virtude. Se sofremos com virtude. Veja, o texto diz que nós devemos viver como? A partir do versículo 8. Tenham todos o mesmo modo de pensar, sejam compassivos, amem-se fraternalmente, sejam misericordiosos e humildes, não paguem mal com mal, nem insulto com insulto, ao contrário, bendigam, pois vocês sabem que para isso foram chamados e assim receberão bênção por herança. Para isso vocês foram chamados. Espera aí, Pedro, eu não entendi direito, a gente foi chamado para ser insultado e não responder? Exatamente. Foi chamado para sofrer injustiça e não responder? Pedro, você não está exigindo demais? Olha, eu não estou exigindo nada além do que Jesus exigiu, ao dizer que quem toma um tapa numa face oferece a outra, quem é obrigado a andar uma milha anda duas, quem é obrigado a dar a túnica dá também a capa, e quando alguém te pede, você dá, você não nega ajudar alguém, mesmo que esse alguém seja aquele que tenta te tomar a capa, porque é para isso que vocês foram chamados. Estou falando que é difícil, não é fácil, é difícil mesmo.
E esse é um exercício de esperança, meus queridos. Porque Pedro fala lá no versículo 15, um versículo que é muito usado fora desse contexto, mas aqui vocês estão aprendendo o contexto dele. Santifique Cristo como Senhor no seu coração, e sejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que pedir a razão da esperança que há em vocês. Como assim? Por que viver dessa maneira testemunha a esperança? Porque todas as nossas vinganças, todas as nossas retribuições, todas as vezes que a gente tenta de alguma forma fazer valer a nossa vontade sobre as vontades dos outros, nós estamos dizendo que se aquilo não acontecer daquela maneira, algum tipo de perda trágica acontecerá. Algum tipo de perda trágica acontecerá. Quando a gente, por exemplo, vive de maneira egoísta e não ama o próximo como a gente mesmo, a gente está dizendo, olha, eu só posso te amar se isso não colocar em risco aquilo que para mim concretiza o que é importante. No caso de generosidade, o dinheiro. E aí a sua esperança está onde? Está em segurar esse dinheiro na mão. Se quando você sofre uma injustiça, você devolve com outra injustiça, se quando você sofre uma ofensa, você devolve com outra ofensa, você está dizendo, se não for a minha honra nessa discussão ser mantida, uma tragédia acontecerá. E a sua esperança está onde? Na honra que você mantém naquele momento. Está entendendo? Se quando alguém te prejudica, você pensa e fica maquinando formas de prejudicá-lo também, você está mostrando que aquele prejuízo é fatal, e a sua esperança está em sair no lucro nesse tipo de confronto. Mas quando todas essas coisas são tomadas por nós como coisas da vida, que não necessariamente a gente deve buscar, mas a gente deve entender e reagir de forma virtuosa, todo mundo ao nosso redor fala, tá bom, mas a sua esperança está onde? Qual que é a razão dela? Porque você não faz questão. Você não faz questão do seu direito se sobrepor ao direito do outro. Você não faz questão do seu ganho se sobrepor ao ganho do outro. Você não faz questão de que a sua alegria esteja em primeiro lugar. A sua esperança está no quê? A minha esperança não está aqui. É impossível você colocar em risco aquilo que me dá esperança. É impossível você tirar de mim o fundamento da minha esperança, porque ela está em Cristo. Então eu estou absolutamente aberto para viver de maneira generosa, bondosa, caridosa no mundo. Porque não tem nada que eu queira manter que me garante um pouco mais de glória. Pelo contrário, é Cristo que é exaltado na minha vida. E aí dessa maneira, meus irmãos, nós não estamos apenas exercitando a esperança e demonstrando ela no mundo, nós estamos também nos santificando. Percebeu que esse versículo fala, santifique Cristo no coração de vocês? O que é santificar Cristo no nosso coração? Mas Cristo já não é santo, como é que eu santifico Cristo no coração? Santificar a Cristo no coração é ser santificado, a partir do coração. Mas ele também é, queridos, tratar Cristo como santo, tratar Cristo como sagrado, tratar Cristo como nosso objeto de adoração. Todos os nossos desesperos incluem, de alguma forma, lá no fundo, uma idolatria. Todos eles incluem uma idolatria. Todos eles, lá no fundo, nos falam do medo de perder aquilo ao redor do qual nós construímos a nossa vida. Se você acredita que a sua vida é toda centrada na sua beleza, você se desespera quando algum traço não tão belo começa a ocupar as suas feições. Ou talvez, quando alguém aparece de forma ainda mais exuberante e bela ao seu lado. Aí vem a história da Branca de Neve.
A gente sabe que isso é vilanice, mas a gente às vezes vira vilão. Se para você o mais importante é ser sempre a pessoa que tem mais, quando você não consegue ter tudo o que quer, o seu ídolo está em risco. E aí vem o desespero. E se você quer ter mais que o outro, aí é mais desespero ainda. Porque não basta você ter tudo o que quer. Você não quer só ter tudo. Você quer ter uma piscina de moedas igual o tio Patinhas. Você mostra depois um vídeo do tio Patinhas para o Márcio, você mostra para o Felipe, para eles saberem do que eu estou falando, tá? Que eles não sabem. A gente quer ostentar, a gente quer ser, e aí nosso ídolo fica em risco. Quando a gente acha que é o prazer da vida, nos relacionamentos, são aquilo que nos concedem alegria, quando a gente não consegue ter quem a gente quer, o nosso ídolo entra em risco. Está entendendo? Por trás de cada desespero há um ídolo. Mas quando a gente santifica Cristo no coração, não tem desespero, porque o nosso ídolo, que é Cristo, não entra em risco. Entendeu? Ele está santificado no coração. Ele é o centro da nossa vida, é ao redor dele que a gente construiu a vida, então a gente nunca vai ficar sem esse fundamento. Então aí as pessoas vão dizer, peraí, por que você não desespera? Por que você não pira? Ok, gente, eu sei que a gente tem os nossos episódios de desespero, daqui a pouco eu falo deles. Mas por que você não fica desesperado? Porque aquilo que me dá esperança não pode ser abalado. Porque aquilo que me dá esperança não pode ser ameaçado, não pode ser retirado de mim, não pode ser tomado por ninguém. Quando me tomam a capa, me tomam a túnica, quando me batem na cara e me mandam andar 1 milha, 2 milhas, 10 milhas, Ele continua comigo em cada momento, porque nele também bateram, porque dele também despiram, porque também mandaram que Ele andasse carregando uma cruz até o monte do Calvário. Não é essas coisas que o afastam de mim, porque eu continuo andando com Ele em qualquer circunstância. Eu não desespero, porque a minha esperança nunca está em risco. Porque o Senhor da minha esperança nunca está distante de mim. E ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu olho para Ele e me consolo. Sendo assim, meus irmãos, sofrer nesse mundo é um exercício de esperança, é um exercício de santificação. E é um testemunho de quem Jesus é. Porque o texto fala que as pessoas vão nos perguntar. Elas vão nos perguntar. Eu já fiquei muito culpado diante desse versículo. Porque eu falava assim, puxa, ninguém perguntou nada para mim. Mais um dia que eu entro em casa, volto para casa e ninguém perguntou, por que você tem tanta esperança? Alguém já fez essa pergunta para você? Por que você tem tanta esperança? É uma pergunta meio pouco usual, né? Mas talvez seja, meus queridos, porque a gente não sofre tanto. E eu não estou falando para você ficar buscando sofrimento não, viu? Não estou falando isso não, tá? Não estou falando. Ele está falando de cristianismo, não de masoquismo. Eu estou falando de que naquele contexto havia muito sofrimento. Muito sofrimento. E aí Pedro está fazendo para eles esse desafio. Meus irmãos, vocês estão diante de uma grande oportunidade de testemunhar quem Jesus é. Nesse contexto, se você não agir pela própria moeda, pela mesma moeda, as pessoas vão perguntar, por que vocês têm tanta esperança? Não é o nosso caso. Não é o nosso caso. Se alguém olhar para você e ver você com algum problema, dificilmente ele vai achar que você tem mais ou menos esperança do que outro. Porque os problemas que a gente vive, muita gente vive e passa, encontra solução. Esse tipo de pergunta da esperança você vai encontrar lá na Nigéria, onde está tendo perseguição dos cristãos. Ou em contextos semelhantes a esse. Entendeu? Você vai encontrar nesses lugares. Como aconteceu alguns anos atrás, quando aconteceu aquela tragédia em que o Estado Islâmico decepou cristãos
egípcios, cristãos do cristianismo copta egípcio, filmou, colocou, divulgou, nem sei como é que eles divulgam isso, mas divulgaram. E aí, não sei se você sabe, o Egito é um país de 90% islâmico, 10% cristão, e os cristãos não estão, em geral, nas elites, eles estão geralmente nas classes trabalhadoras mais pobres. E aí, um programa de TV entrevista um dos irmãos, eu já passei até esse vídeo aqui na igreja anos atrás, antes da pandemia. O programa de TV egípcio entrevista por telefone um dos irmãos de um dos assassinados. E fala assim: como é que você está? Estamos aqui tristes, né? Nós estamos firmes em Deus. O que você quer? Como que você reage diante dessa injustiça toda? Ele fala: eu clamo a Deus pela vida destes homens que cometeram esses atos. Eu clamo para que Deus seja bondoso com eles. Eu oro para que eles tenham um encontro transformador com Deus. Sobre guerras, retaliações, incursões do exército egito para tentar prender os terroristas, isso é uma coisa que o Estado decide. Mas em mim não tem ódio nenhum. E alguém poderia perguntar: cadê a esperança? Da onde vem essa esperança? Qual é a razão dessa esperança? Qual é a razão dessa esperança? Porque no momento desse, a gente não tem esperança que a pessoa volte. A nossa única esperança é que quem nos deu tanta dor seja estraçalhado. Mas aí quando alguém diz assim: não, eu quero que Deus seja bondoso com ele. Qual que é a esperança então? Não é estraçalhar, não é arrebentar com ele, não é devolver na mesma moeda? Não, não é. Porque a minha esperança está em Cristo. A minha esperança agora mudou um pouco. A minha esperança é partir para o mesmo Cristo para onde foi o meu irmão, encontrar com ele lá. Isso tem pouco a ver com quem matou ou não matou. Uma das coisas da história que parecem muito mentirosas, você sabe que a diferença entre a história e ficção é que a ficção tem que ter verossimilhança, mas a realidade nem sempre, né? Tem algumas coisas da realidade que elas não são muito verossimilhantes, mas elas são verdade. Uma das coisas mais curiosas, que alguém poderia dizer até irônicas, da história recente, é que quando Martin Luther King, pastor batista, morreu, ele foi assassinado na noite, na madrugada, já era o dia seguinte, mas na madrugada, em que ele pregou um último sermão, em que ele falou que ele morreria cedo. Ele diz no púlpito, uma das famosas frases dele, não é a mais famosa, que é aquela que fala, eu tenho um sonho, né? Aquele discurso que ele dá lá no Memorial de Lincoln, em Washington. Mas é a segunda, talvez, fala mais famosa dele, em que ele diz que Deus o levou ao topo da montanha e ele viu a terra prometida. E eu posso não entrar lá com vocês, mas eu digo que nós, como povo, entraremos na terra prometida. Nessa pregação maravilhosa, ele fala: eu gostaria de ter uma vida longa, a longevidade tem o seu valor, mas eu não me preocupo com isso agora. Porque eu não tenho medo de ninguém, porque os meus olhos viram a glória da vinda do Senhor. É linda a frase que ele fala, mas se você ouvir o sermão inteiro, no começo ele diz uma outra frase que é maravilhosa, e ela me consola bastante em vários momentos, eu acho que pode consolar também. Ele diz assim: se Deus aparecesse e perguntasse para você que época do mundo você gostaria de viver, o que você responderia? E aí ele começa a listar vários períodos. Ele fala: talvez você queria viver no período do Império Romano, para ver as obras gloriosas, para ver a forma como viviam os romanos. Ou você queria viver nos tempos de Jesus, para testemunhar os seus milagres, a sua vida. Ele vai listando vários momentos da história, e ele fala: mas se alguém, isso era década de 60,
Ele fala assim: mas se alguém me perguntar qual é a época que eu gostaria de viver, se Deus aparecesse para mim e desse oportunidade de ir para qualquer momento da história, eu diria: eu quero viver na segunda metade do século XX, ou seja, era o tempo que ele vivia. E ele está falando diante de uma comunidade que tinha uma série de lutas acontecendo. Ele fala assim: talvez vocês digam que eu estou maluco, vivendo no momento em que o país, o considerava um inimigo público. Talvez vocês digam que eu estou maluco. Como eu quero viver nesse tempo terrível? Dentro do país, um monte de conflitos, fora do país, medo de guerra nuclear. E ele diz isso: eu sei de alguma forma que é quando a noite está mais escura, é que as estrelas são vistas com mais brilho. É isso que Pedro está falando aqui. As pessoas vão perguntar a razão da esperança, porque tem escuridão ao nosso redor. E aí você pode dizer: tá bom, Cacau, mas a gente está vivendo num tempo em que a gente não tem essa escuridão toda. A gente vive uma vida razoavelmente confortável. Podia ser mais? Podia ser mais, mas podia ser muito menos. E aí a gente abre a internet e vê a realidade do que acontece em Gaza, ou na Ucrânia, ou na Nigéria mesmo, ou no Sudão, e a gente fala: uau, minha vida podia estar muito pior do que está. Está ok. Vou dizer que está mais que ok, está até boa. Mas perto da gente tem escuridões esperando estrelas. Perto da gente tem paixões esperando compaixão. Tem sofrimentos esperando gente sofrendo junto. Aqui tem, claro que tem. E aqui a gente cuida do sofrimento um do outro, e tem que cuidar. Aqui a gente se compadece, aqui a gente se inclina um para o outro, e tem que se inclinar. Mas tem para fora, meus irmãos. E vou dizer uma coisa, meus queridos: não haverá testemunho da esperança de Jesus se a gente não se envolver no sofrimento de quem sofre mais que a gente. Não haverá. É por isso que o testemunho do Evangelho inclui uma preocupação com a forma de vida das pessoas, não só com uma mensagem para mandar elas para o céu, mas está com fome, está com sede, está passando frio, tem onde morar, estão te maltratando, você está machucado, você está doente, você está sozinho, você está desesperado, você está viciado, você está preso. E essa compaixão é esperança, é santificação e é testemunho. Amém, meus irmãos? Vamos orar então? Nós vamos orar pedindo para que o Senhor mova o nosso coração para nos compadecer, amém? Peça ao Senhor que torne o seu coração maleável e não duro. Fala com Ele, e que assim a gente viva essa compaixão. Senhor nosso Deus, Deus da nossa esperança, pedimos, ó Pai, que o Senhor nos faça viver uma vida coerente com a esperança que temos em Cristo. Nos ensina, ó Deus, a sofrer como testemunho da esperança, sofrer com virtude. Nos ensina, ó Deus, a demonstrar graça no meio das pressões do mundo. Ensina, Senhor, a amar quem nos persegue, amar quem nos faz o mal. Ensina-nos, ó Deus, a buscar os que sofrem para receberem consolo e cuidado a partir da nossa vida. Coloque-nos, ó Deus, como estrelas que brilham na noite escura, testemunhando a luz de Jesus, porque Jesus Cristo é nossa esperança e nada mais. É em nome de Jesus a nossa esperança que nós oramos. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé, o amor de Deus o Pai, a comunhão e a consolação do Espírito estejam com todos aqui. E com todos aqueles que amam o Senhor Jesus Cristo com amor sincero, em especial aqueles que sofrem e que estão em perseguição, espalhados que sejam pela face da terra, hoje e para todos sempre. Amém. Que Deus abençoe, os irmãos podem se assentar.